trabalhadores do Brasil. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mundo de História. E no episódio dessa semana eu vou falar com vocês sobre um tema muito interessante que há muito tempo eu queria trazer para vocês. Eu vou falar sobre a revolta da vacina e as reformas violentas e higienistas do Rio de Janeiro durante o governo de Pereira Passos. Vamos então entender um pouco mais sobre como a elite brasileira atacou as camadas mais populares nas ruas, em suas casas e em seus locais de trabalho. Nas ruas, em casas, locais de trabalho, tudo em nome de um discurso de limpar a cidade e a modernizar. Para um negócio incerteiro, arranjei um sindicato de gente a comprar rato para tornar a vender. Para iniciar, vale ressaltar o que é o higienismo. É uma doutrina ali do século XIX, ali meados do século XIX, que surgiu quando a saúde passou a ter uma maior atenção dos governantes. Mas essa preocupação vinha acompanhada de críticas a hábitos da população, especialmente da população mais pobre, que era vista como suja, como imunda, como alguém que deveria ser civilizado. É um movimento de que a doença era algo mais social, de que para combater a doença você tinha que melhorar a pessoa. É basicamente um discurso racista, elitista, para culpar as camadas pobres da sociedade pelas doenças. No Brasil, 3 doenças foram responsáveis por grandes mortes, por grandes problemas ao longo do Império e da República. A febre amarela, oficialmente inserida no Brasil em 1859, 1850, por meio de um navio que desembarcou na capital. E estimativas da época, do Dr. José Pereira Rego, um professor universitário, inclusive, colocam que cerca de 90 mil cariocas foram contaminados e cerca de 4.100 morreram. Porém, com algumas fontes colocando que foram 15 mil vítimas. A outra doença era a varíola. Constantemente causava mortes, surtos. Uma doença que ficou muito famosa na literatura e que, ao longo do século XIX, causou 3 grandes surtos no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro. A terceira doença é também muito famosa porque ela dizimou 1/3 da população europeia durante a Idade Média. Eu estou falando da peste bubônica, doença causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida pela picada de pulgas infectadas. A sociedade e o governo passaram a dar mais atenção para a saúde pública e combate a doenças. Combate esse que vinha acompanhado ainda da modernização da capital. O Rio de Janeiro, capital colonial, imperial e republicana, era composta por ruas estreitas e lotadas de pessoas, lixo exposto pela cidade, esgoto jogado a céu aberto, comércio de alimentos sem condições sanitárias nenhuma, uma poluição industrial, hospitais sem estrutura e sem normas sanitárias. Era um caos. E desse caos sairia uma reforma. Como eu falei, uma reforma norteada pelo higienismo. Uma das ideias principais da reforma era a expulsão das camadas pobres do centro da cidade como forma de abrir espaço para novas ruas e avenidas ou para alargar as suas avenidas já existentes. Reforma essa que seria feita com base no capital internacional. O Brasil, no final do século XIX e início do século XX, não tinha capital, não tinha dinheiro para bancar essa reforma. Então, eles foram atrás de capital externo que aumentou ainda mais o endividamento do Brasil. Endividamento esse que seria pago pelo aumento de impostos que afetava somente a camada mais pobre, como, por exemplo, o imposto sobre quem tinha mais cachorros, e também pago por meio da cobrança de multas das pessoas que infringiam normas sociais, normas de convivência. Essas multas triplicaram de quantidade. Ou seja, enquanto a população
era despejada de suas casas, tinha que pagar mais imposto e era perseguida nas ruas. As reformas urbanas tiveram dois momentos principais. O primeiro foi a modernização do Porto do Rio de Janeiro. O porto, que foi o mais importante do Brasil por décadas, já tinha perdido o seu status de maior exportador de café para o Porto de Santos, em São Paulo, que é até hoje o maior porto do Brasil, se não o maior da América Latina e mais moderno. Apesar disso, o Porto de Janeiro era uma porta de entrada de mercadorias e imigrantes. Por isso era necessário uma revitalização. O novo cais foi construído, agora mais moderno, com guindastes elétricos. Na verdade, todo equipamento desse novo cais era elétrico. O porto foi efetivamente modernizado. E junto com isso, a cidade foi modernizada. Um grande exemplo disso é a Avenida Central. Inspirada em Paris, com as suas diversas faixas, cruzava a cidade do Rio de Janeiro. Ao redor da avenida e por toda a cidade, ruas foram alargadas e ampliadas. Os veículos de estação animal, seja um animal, um boi, um cavalo, até mesmo um humano, eram substituídos por bondes elétricos que agilizavam e modernizavam a cidade. Mas para isso, para construir ruas, avenidas, caminhos de bondes, demolições foram realizadas. O governo aprovou uma lei que permitia o leilão de terrenos desapropriados com o devido pagamento aos donos desses terrenos e dessas propriedades que constantemente elevavam o valor dos terrenos para ganhar uma indenização maior. Eles tentavam dar uma passada de perna no governo. Ao mesmo tempo, o governo determinou que edifícios considerados ruinosos, velhos, acabados, que precisavam de reforma, não seriam reformados, seriam demolidos. Nisso, pessoas que moravam de aluguel, principalmente nos famosos cortiços, ou mesmo pessoas que tinham suas casas, funcionários públicos, militares, policiais, que tinham a sua casa ali no prédio, seu apartamento no prédio antigo, mas era a sua casa, perderam tudo. Ao mesmo tempo, artesãos ambulantes e quiosques foram banidos. Era uma perseguição às camadas mais pobres da sociedade. Jaime Benchimol coloca em seu texto Revolta Urbana e Revolta Vacina na cidade do Rio de Janeiro que a ideia era, abre aspas, transformar na marra a multidão indisciplinada em cidadãos talhados segundo os estereótipos que serviam à burguesia europeia. Fecha aspas. Esse não é o pensamento do professor que escreveu. Esse era o pensamento da elite brasileira na época. O pensamento de que os pobres, as pessoas humildes, eram disciplinados, eram bárbaros, tinham que ser civilizados e, mais do que isso, tinham que ser praticamente europeizados. O Brasil não teria grandes exemplos de civilização. O exemplo de civilização está lá na Europa e nós devemos imitar. Ao mesmo tempo, o carnaval, festas boêmias e o candomblé foram vítimas de ataques e perseguições. Na prática, as camadas mais pobres da sociedade foram atacadas quando o governo lhes tirava onde morar, onde trabalhar, onde se divertir e onde cultuar, onde exercer a sua religião. Torna-se claro que a ideia não era apenas modernizar Rio de Janeiro, era excluir, marginalizar os mais pobres. Aquelas pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro e perdiam suas casas e conseguiam modernização moravam nos centros arredores. Mas uma parte da sociedade foi expulsa do centro e marginalizada nos morros. Nesse momento surgem casas precárias, sem acesso ao saneamento, aos direitos básicos dos cidadãos, que ficaram conhecidas como favelas e hoje são as comunidades do Rio de Janeiro. As comunidades, essa exclusão, tem origem na elitista e violenta higienização do Rio de Janeiro. Eu já falei aqui das reformas urbanas, então está na hora de falar do combate às doenças. O nome tem que ser citado como um médico e cientista extremamente inteligente, extremamente graduado, com um currículo imenso, que assumiu a Diretoria Geral de Saúde Pública. O
médico Oswaldo Cruz, um dos mais famosos médicos da história do Brasil, que assumiu o cargo na diretoria-geral com o objetivo de combater a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. A febre amarela seria combatida, além do tratamento e testagem, com uma perseguição ao vetor, impedir que os mosquitos fossem contaminados, quando descobriram que eram mosquitos que transmitiam, e por meio de reformas nas estruturas, impedir água parada, reformar casas velhas, meio que o que nós já fazemos um pouco nos dias de hoje. A peste bubônica seria combatida pela perseguição e execução, morte, não sei como posso colocar, de ratos. O governo chegou a pagar para a população matasse ratos. O que aconteceu? Algumas pessoas do Rio de Janeiro passaram a criar ratos, porque eles cresciam, eram mortos e entregues para o governo, ou entregues vivos para o governo, e pegavam o dinheiro, o que piorou a situação. Ao mesmo tempo, existiam alguns soros, não existiam antibióticos, mas existiam alguns soros de tratamento e os doentes eram isolados. O grande desafio seria combater a varíola. Já falei aqui vocês, no episódio sobre a origem da vacina, que a varíola foi a primeira doença pela qual nós tivemos vacina, lá na Inglaterra. E era justamente a vacina a principal arma para combater a varíola no Brasil. Não só no Brasil, como no mundo. Mas havia a necessidade de convencer a população da necessidade de se vacinar. As pessoas letradas, as pessoas que tinham acesso à educação, liam jornais, revistas, notícias, artigos, estudos sobre a importância e a eficácia das vacinas. Mas a maior parte do país era de pessoas humildes, analfabetas ou semi-analfabetas. Pessoas que não tinham acesso a essa documentação, essas notícias. E tinham medo de se vacinarem. Assim, no dia 31 de outubro de 1904, foi criada uma lei que tornava obrigatório a apresentação de comprovante de vacinação contra a varíola para que crianças fossem matriculadas, para que você pudesse viajar para fora do país e até mesmo para que se casar. E a lei determinava ainda que a pessoa não vacinada poderia ser multada. Essa revolta, junto com o medo do desconhecido, junto com a possibilidade de terem suas casas invadidas à força por Ministério da Saúde e ser vacinado sem a permissão, levou a pessoa a ter muita revolta, muito ódio. Para piorar a situação, estourou um boato de que as vacinas eram aplicadas nas partes íntimas. Assustada e revoltada, a população foi às ruas. Durante 5 dias, a população da capital protestou de forma violenta contra a obrigatoriedade da vacina. Postes elétricos foram derrubados, fios cortados, carros danificados, vidraçarias destruídas, até mesmo mais de 10 bondes foram incendiados no Rio de Janeiro. Em 16 de novembro, 17 dias após a criação da lei e uma semana após a sua publicação efetiva, a lei foi revogada, mas, ao mesmo tempo, um estado de sítio foi decretado e forças de segurança ou de repressão foram usadas para retornar, para impor a paz. Quase 1.000 pessoas foram presas, dezenas enviadas para prisões no Acre lá no Amazonas, 110 ficaram feridas e 30 foram mortas. O governo e Oswaldo Cruz pecaram pela falta de comunicação com a população, que não entendia a vacina. Como eu falei, a maior parte da população não conseguia ler e o governo não se preocupou em ajudar a população a entender a importância da vacinação. O governo tinha que sentar com as pessoas e explicar o que era a varíola, a importância de se vacinar, os perigos da doença. Assim, conseguiria criar o senso de comunidade e de proteção. Em 1918, 4 anos após a revolta da vacina, o novo surto de cólera ocorreu, infectando quase 7.000 pessoas no Rio de Janeiro. Foi esse surto, junto das mortes, da preocupação, finalmente levou um aumento da procura das vacinas, deixando claro que a população entendia o porquê da vacina e que ela era segura e eficaz, a população estaria disposta a se proteger.
o governo higienista, suas políticas elitistas, considerava o povo ignorante, considerava que o povo não tinha o direito de entender o que receberiam e nem mesmo de escolher se desejariam ou não receber vacina. A varíola foi erradicada oficialmente no Brasil em 1971, mais de 60 anos depois do início da campanha de vacinação em massa contra a varíola. Eu não estou aqui para condenar a vacinação, pelo contrário. Em diversos episódios aqui do podcast, eu sempre elogiei e defendi a ciência e a vacinação. Nós saímos de uma pandemia que ceifou 700 mil vidas no Brasil. E deixou claro que vacinação não é apenas proteger, mas proteger todos aqueles que estão ao nosso redor, todos aqueles que nós amamos e temos profundos sentimentos. Vacinar é uma forma de garantir a saúde individual e coletiva. O que nós não podemos aceitar são ações autoritárias do governo de forçar, por meio da força física mesmo, pessoas se vacinarem. Nós não podemos esquecer as ações higienistas do passado, as ações violentas do passado, para que elas não voltem a se acontecer no presente ou no futuro. Na minha gaita, vou tocando, rato. Eu agradeço a todo mundo que escutou o episódio até aqui. Convido vocês que nos escutam a nos seguir no Instagram, Twitter, Facebook e Blue Sky, nas páginas Mundo de História. Por meio delas, vocês sempre estarão por dentro de quando um novo episódio for publicado ou quando tiver algum problema imprevisto ou comunicado. No nosso Instagram, você encontra ainda o link do nosso Catarse para você que tem interesse e condições financiar o nosso podcast com valor único ou um valor mensal, que nos ajuda a manter o podcast no ar. Mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com seus colegas, familiares, vizinhos, vizinhas, qualquer um que você acha que pode gostar de entender um pouco mais sobre história. Lembrando que você pode ainda mandar pelo Spotify ou pelo Instagram um feedback sobre o episódio, sobre temas que vocês gostariam de ouvir e as suas dúvidas. No mais, muito obrigado novamente a todo mundo que escutou o episódio. Espero ter gostado, espero ter entendido o recado. Vejo todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá.